Os Cavaleiros Templários com certeza são o símbolo da Idade Média, mas você sabe o porquê que eles começaram? Melhor, você sabe quem fundou a Ordem dos Cavaleiros Templários? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar todos os motivos da fundação dos Templários, quem foi Hugo de Payens e ainda como ele sofreu para oficializar a ordem de cavalaria medieval mais famosa de todas. Para começar, temos que mencionar que muito da história medieval é incompleta, a gente não sabe de tudo. Cada novo achado é uma luz para a história medieval. E quanto mais para o passado a gente vai, mais difícil é encontrar fontes históricas. Isso fica bem evidente em figuras que não eram tão famosas assim, mas aconteceu alguma coisa e depois elas passaram a ser. E esse é o caso do Hugo de Payens. Você pode também falar Hugo de Payens ou ainda Hugo de Pedano, o cara que fundou a Ordem dos Cavaleiros Templários. Tudo sobre eles já tá nesse vídeo aqui, depois você vai lá e vê. Até a ordem começar, temos poucas informações. A maior parte delas vem do historiador contemporâneo Guilherme de Tiro, que relatou muito sobre os primeiros anos das cruzadas. Guilherme de Tiro nasceu por volta de 1130, mais de 3 décadas após a primeira cruzada e mais de uma década após a fundação dos Templários. Então, é o que temos. E ele escreveu 23 volumes sobre a jornada dos cristãos no Oriente Médio. Bora para a história do Hugo, porque ele nasceu na França Oriental. A França se dividiu ali, o Império Franco se dividiu, e a França Oriental é o que viraria depois o Sacro Império Romano Germânico. E por volta de 1070, o Hugo nasceu na vila de Payens, perto da cidade de Troyes. Aqui existe uma outra teoria, que ele teria nascido na Itália, mas como é tudo muito obscuro, a mais aceita é que ele era um francês mesmo. Hugo supostamente era filho de Teobaldo de Blois, um poderoso nobre da região, mas a sua família perdeu muito do seu prestígio quando seu pai conspirou contra o rei Henrique I da França e foi derrotado em 1044. Essa derrota forçou a família a abandonar as suas terras e fugir para a região de Champagne, lá no nordeste da França. Tem uma teoria que o nome Payens pode ser também Pedano, como vimos, e Pedano vem do latim paganis, fazendo com que Hugo seja pagão pelo nome. Mas isso aí é a maior mentira, porque a palavra paganis em latim significa habitante de uma vila, uma pessoa rústica ou ainda um camponês. Só depois a palavra foi usada para indicar um pagão ou alguém que aderia aos antigos deuses após a cristianização das cidades romanas. Então, Pagani só diz que Hugo veio realmente de uma vila muito pequena, era um camponês, enfim, não era um camponês, era um nobre, mas você entendeu a parada. E além disso, como já vimos aqui no canal, Hugo era o terceiro filho. O que normalmente acontecia era que o primeiro filho de um nobre seria o seu herdeiro, o segundo seria um cavaleiro medieval e o terceiro seria o monge. Se tivesse mais filhos ali no meio, os do meio seriam tudo cavaleiro medieval. Com a família de Hugo perdendo influência e propriedades e com a sina do terceiro filho, Hugo estava destinado a ingressar em um mosteiro, mas à medida que seus irmãos mais velhos morreram, ele se tornou o sucessor do seu pai. Em 1085, ele foi elevado a cavaleiro medieval. Vídeo sobre os cavaleiros medievais aqui. E ele é mencionado pela primeira vez em uma carta como o Senhor de Montgine. De acordo com outros documentos que sobreviveram ao tempo, Hugo serviu na corte do conde de Champagne, que foi seu amigo e um aliado poderoso, sendo várias vezes mais rico que o próprio rei da França e um dos principais lordes feudais do reino. Não se sabe quando ele se casou, mas a partir de documentos históricos, Hugo era casado com uma mulher francesa chamada Elisabeth de Chapes e teve pelo menos um filho chamado Thibaud, ou Thibaut, que se tornaria abade em uma abadia no sudeste de Paris. Dizem que ele teve mais 2 filhos e uma filha. Alguns registros mostram que Hugo de Payens foi nas expedições da Primeira Cruzada lá em 1096, lutar na Terra Santa contra as cruzadas, mas isso não está muito claro, mas em alguma hora ele foi. O que a gente sabe com certeza é que em 1104 aparecem os primeiros registros que Hugo de Payens estava lutando na Terra Santa, ao lado do conde de Champagne, protegendo os nobres peregrinos franceses que faziam a extenuante viagem para Jerusalém. Eu já falei em vários vídeos das cruzadas aqui como essa viagem era longa e cansativa. Você tinha que atravessar a Europa, passar pela Itália, pegar um barco, ir parando nas ilhas para finalmente chegar ao Oriente. Só que quando você chegava no Oriente, você tava lascado. Imagina a galera acostumada com o frio europeu, chegando num calor de rachar,
com todas aquelas roupas pesadas e ainda tendo que cobrir do sol para não se queimar. Era suor sem parar, igual eu suando nesse calor desgraçado. Não transpirava e devia ser um futum daqueles. Imagina se os caras tivessem roupas tecnológicas que nem a gente tem hoje, igual essa camiseta que eu tô usando da Insider. Cara, é uma t-shirt, é uma tech t-shirt, mega tecnologia. Não precisa passar, desamassa no corpo, evapora o suor, nesse calor é maravilhoso, troca calor e ainda é anti-odor. Cara, é maravilhoso. Ainda você pode tacar na máquina todo dia que não desbota. E eu vou dar a minha impressão dessa camiseta, eu recebi ela ontem, usei o dia inteiro num sol de rachar, fiquei fora o dia inteiro, morri, transpirei e fiquei fresquinho com ela. Ainda hoje de manhã eu fui na academia com ela, transpirei mais ainda, fui tomar banho para gravar vídeo, só deixei ela secando um pouquinho e eu estou usando a camiseta pelo segundo dia, transpirando o dia inteiro e ó, não tem cheiro de futum. Eu não sei qual é a magia necromante que os caras fazem nessa camiseta, mas vocês veem que eu tô suando e a camiseta tá linda e maravilhosa. E melhor, essa semana é Black Friday, só nessa semana você pode acumular até 40% de desconto usando o cupom do Caverna, que vai estar em algum lugar por aqui, e dependendo do dia que você for, então já confere agora, tem frete grátis. Então clica agora para comprar a sua, porque é a salvação nesse calor do Saara medieval e corre, porque a promoção vai acabar rapidão. Voltando pro vídeo, depois em 1105, os registros mostram que Hugo de Payens retornou à França, mas agora é que começa a ficar bom o vídeo, olha só. Porque em 1110 a gente tem um registro que mostra a construção da Torre do Detroit, ou a Torre de Detroit, lá na cidade de Jerusalém. E quem que construiu essa torre para proteger a cidade e os peregrinos? Hugo de Payens e seus grandes aliados, um deles, Godofredo de Saint-Omer, dois dos fundadores da Ordem dos Cavaleiros Templários. Isso é o que a gente tem nos registros. Então, temos que, com certeza, em 1110, Hugo e outros cavaleiros medievais já estavam fazendo a função de proteger os peregrinos que desembarcavam nos portos da Terra Santa e faziam a jornada dos portos, que era perigosíssima, até Jerusalém. Uma jornada cheia de muçulmano com raiva, sangue nos olhos, querendo pegar os cristãos. Para situar no cronograma aí das coisas que a gente está falando, em 1103, 4 anos após a tomada de Jerusalém pelos cristãos, foi fundada a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, fundada por Godofredo de Bulhão, o primeiro rei do Reino de Jerusalém. Ele criou essa ordem de cavaleiros medievais para servir ao Reino de Jerusalém. E uma das tarefas já era de proteger os peregrinos. Depois, em 1113, a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São José foi fundada para cuidar do Hospital de São José, que tratava os doentes e feridos na Terra Santa. Vídeo deles aqui. Agora, em 1114, temos o registro que Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer e outros cavaleiros entraram para o serviço do Santo Sepulcro, com o objetivo exclusivo de defender e proteger os peregrinos que viajavam para Jerusalém. Em 1117, temos o registro da construção de uma masmorra no condado de Trípoli, um dos estados cristãos no Oriente Médio, que depois viraria uma torre e, por fim, o Castelo Branco ou Chastel Blanc. Essa construção foi feita por esse grupo de cavaleiros que protegia os peregrinos, e um deles, claro, era Hugo de Payens. Aqui podemos ver que os Cavaleiros Templários estão em formação já. Um grupo já independente da Ordem do Santo Sepulcro que focava em defender os peregrinos. Mas um evento traumático acelera as coisas. Em 1119, 700 peregrinos cristãos são massacrados por forças sarracenas de Tiro no Rio Jordão. Além disso, centenas de cristãos são massacrados em um ataque à cidade de Sarmada, lá na Antioquia. Algo precisava ser feito. Os cristãos estavam perdendo muitos peregrinos e soldados. Assim, no mesmo ano, Hugo de Payens, junto com outros 9 cavaleiros, funda a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, também conhecidos como Templários. Para saber por que é esse nome, é só ver o vídeo dos Templários depois. Mas vamos ficar aqui porque agora vai começar a ficar melhor ainda. Miguel, o Sírio, o patriarca da Antioquia, foi outro historiador contemporâneo e, segundo ele, Hugo de Payens tinha 30 cavaleiros medievais junto a ele quando a ordem foi criada. Balduíno II, o rei de Jerusalém, deu aos cavaleiros os estábulos de Salomão como residência, além de algumas aldeias. E no concílio de Nablus, em 1120, Warmund,
o patriarca de Jerusalém doou algumas terras aos templários. Nesse mesmo concílio, a Ordem Templária é reconhecida pela primeira vez, ainda não oficial, a gente vai chegar lá, mas já é formalmente conhecida como a Ordem dos Cavaleiros do Templo, ou os Templários. Ao lado de Hugo de Paens e de Godofredo de Saint-Omer estavam Payen de Montdidier, Archambault de Saint-Anand, André de Montbard, Geoffrey Bisol e outros 2 cavaleiros registrados apenas por seus nomes cristãos, Rossal e Gondemar. A identidade do 9º membro permanece desconhecida, embora alguns sugiram que poderia ter sido Hugo, o Conde de Champagne. E também você viu que eles já tinham 30 cavaleiros, então esses 9 fundaram os Templários, mas eles já tinham um corpo aí de pelo menos 30 cavaleiros medievais. Só que o caminho foi longo até oficializar de vez a ordem, porque oficializada ela poderia agora receber vários privilégios, além de financiamento da Igreja Católica. Em 1126, Hugo de Paens e uma comissão do rei Balduíno II de Jerusalém vai para a França para oficializar a Ordem Templária junto à Igreja Católica. No mesmo ano, o abade francês Bernardo de Claraval recebe uma carta de Balduíno, já preparando o terreno para a comitiva, e diz que está indo para lá um novo grupo religioso em busca de oficialização. Balduíno os chama de Fratres Templari, ou Irmãos do Templo. Eles demoraram um ano para conseguir a oficialização, com muita politicagem, conversas e troca de favores. Hugo de Paens ralou lá na Europa para oficializar os Templários. E finalmente, em 1127, a Ordem Templária recebe sua primeira aprovação papal, vinda do Papa Honório II. Durante as suas viagens pela Europa, Hugo de Paens ajudou a estabelecer a Ordem dos Templários na Inglaterra e na Escócia. Na França, eles ganham uma casa para estabelecer a ordem lá, além de terras para eles poderem administrarem. Em 1128, a Ordem Templária é reconhecida pelo rei Afonso Henriques de Portugal, e a Condessa de Portugal doa o castelo de Sur aos Templários pela sua ajuda na Reconquista. Então a gente já tem que logo no começo os Templários estão ajudando na Reconquista. Até que finalmente em 1129, no Concílio de Troyes, Hugo de Paens e os Templários conseguem a oficialização da ordem dada pelo Papa Honório II. No mesmo concílio, o manto branco foi oficializado como o uniforme da ordem. Após esse concílio, Hugo de Paens retornou à Terra Santa com novos cavaleiros para fortalecer a ordem dos Templários. Eles continuam o trabalho na Terra Santa, na Península Ibérica, durante a Reconquista e até na Inglaterra, no conflito chamado de a Anarquia. A Ordem Templária começa a receber doações da igreja, tá indo muito bem, mas Hugo de Paens morre em 24 de maio de 1136, em Jerusalém, sendo sepultado na Palestina, provavelmente morrendo de velhice aos 60 anos de idade. Hugo de Paens liderou os Templários por 18 anos, deixando um grande legado, além de uma base sólida para o crescimento exponencial que a Ordem Templária teve, e se tornaria uma potência militar e financeira internacional. Agora que você sabe como os Templários começaram, tá na hora de ver toda a história da Ordem da Cavalaria mais famosa da Idade Média, então já clica aqui e vai direto pro vídeo dos Templários saber tudinho sobre eles.